Maranata, cenáculo. Quem está feliz com Jesus, agora a Deus, igreja? Quem está feliz de estar aqui nessa noite, da glória a Deus? Fala uma salva de palmas para Jesus, bem forte, cenáculo. Com alegria no coração e na alma, crendo que Ele está aqui. Amém, igreja? Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos. Pode se assentar. Amém. Ouvi a irmã Alessandra dizer aqui acerca dos irmãos que foram impedidos de estarem aqui hoje devido à situação aqui de São Paulo. Eu que fui impedido de estar em Carapicuíba ontem porque Osasco foi invadido por águas, né? Nós estávamos indo para a congregação lá e tivemos que voltar atrás. E graças ao meu bom Jesus que as minhas irmãs estavam lá já presentes, puderam dar conta do recado. Amém. Celebraram o culto a Jesus lá com as almas e eu fiquei muito feliz por isso. Amém. Mas nós sabemos que tem muitos irmãos que foram impedidos hoje aqui devido a este assunto. Vamos orar por eles. Amém, igreja? Quero agradecer ao meu bom Senhor por poder estar aqui nessa noite com todos os irmãos, enfrentando de frente esta causa, esta vocação que nós assumimos em Jesus, de nos prepararmos e nos santificarmos para a vinda dele, como os sinais avisam e confirmam isso. As evidências não negam. Amém? Jesus virá e não tardará, e tudo leva, amém, para este fim. Que Deus abençoe os meus amados que estão conosco pela internet, pelo horadaverdade.com. Estamos registrando tudo que está acontecendo nesse culto hoje aqui, para saber que a gente não está fugindo de ninguém. Quem foge aí é o diabo. Amém? Nós temos endereço físico, temos inclusive dados pessoais se alguém quiser aqui. Amém? Não estamos fugindo de ninguém. Amém? Quem foge são os covardes. Amém? Então, em nome de Jesus, todos aqueles que se encontram pela internet participando deste culto hoje, nessa quinta-feira, amém, também podem estar presentes com a gente fisicamente aqui, se puderem, estão bem-vindos e sempre estarão convidados a estar aqui na sede em São Paulo, tá bom? Horadaverdade.com, transmissão ao vivo nessa quinta-feira, dia 23 de janeiro, estamos ao vivo, amém, nesta noite, transmitindo a campanha O Toque da Trombeta, a campanha de preparação e santificação para a volta de Jesus. A Igreja Santa Café vai levantar sua mão direita, aonde Jesus está agora, dizendo a todos os internautas, Maranata, porque aquele que crê diz, e aquele que crê nele, cenáculo. Dá uma salva de palmas para Jesus, igreja. Amém? Amém. Bom, irmãos, antes de nós estarmos orando aqui, pastor, eu preciso dar aqui alguns avisos que também são importantes para essa igreja, inclusive para o funcionamento dela. Quero avisar aos amados irmãos que nós abrimos uma campanha revelada do Senhor aqui nessa igreja, a campanha da abertura dos 7 selos. Espere em Cristo, em nome de Jesus. Amém, que todos os irmãos estejam participando. Será aos domingos, são 7 domingos. O primeiro já foi iniciado semana passada. Amém, em decorrência aos 6 que faltam. Amém, Jesus operará, amém, os seus sinais, os seus milagres diante daqueles que vierem com propósito e com busca. Espere Jesus que vocês aproveitem as experiências que nós vamos passar com Jesus aqui dentro dessa igreja. Amém, Jesus cenáculo. Amém, a campanha da abertura dos 7 selos que será executada em 7 domingos. Amém, e no próximo domingo agora já é o segundo dia dessa campanha em nome de Jesus. Quero avisá-los que amanhã nós também teremos programa Hora da Verdade, amém, pela televisão às 5 da tarde, pela TV aberta, amém, que é transmitido em canal fechado, via cabo, amém, TV. Quem quiser participar, assistir pela televisão aqui em São Paulo, os canais estão disponíveis ali no quadro de aviso. Quem não tiver condições, pela internet, horadaverdade.com, os vídeos estarão disponíveis a vocês a partir deste horário, 5 da tarde, horário de Brasília, toda sexta-feira, estaremos pregando o Evangelho verdadeiro ali, amém, pela televisão, comunicando a fé em liberdade de expressão e convidamos a todos a estarem orando, aclamando ao Senhor Jesus, pelo ministério da palavra dessa igreja, pelo que esta igreja tem representado, a nível cristão, a nível pastoral, aonde temos precisado e muito da colaboração, da ajuda de todos aqueles que amam e valorizam o trabalho que nós temos feito aqui. Amém? Um abraço a todos os irmãos que já são, amém, intercessores dessa obra. Outra coisa importante também, estamos abertos pela página no Facebook, Cenáculo da Fé para as Nações, esse instrumento de comunicação social que a Igreja Santa Fé tem aproveitado ao máximo para evangelizar e também para obter a comunicação de todos aqueles que queiram interagir com a nossa igreja. Amém? Estamos abertos ali à opinião de todos, por mais que não concordemos, cada um pode falar o que quiser. Amém, Jesus? E é óbvio que nós vamos dar resposta,
amém, a igreja dará a luz da palavra. Nosso endereço no Facebook, Cenáculo da Fé para as Nações. Curta, compartilha, amém, faça parte desse ministério de palavra, que é a falta de hoje. Tem igreja pra caramba, mas evangelho mesmo, amém, quase nada. Esperamos em Cristo que vocês colaborem e representem esta causa que está além da instituição Cenáculo da Fé, amém, que está representada por Jesus, pelo Cristo, pela sua oferta, pelo seu holocausto, e a nossa visão é Jesus no centro, amém, prevalecendo sobre todas as coisas. Amém, Cenáculo? Quem que início da glória a Deus, agora é Jesus. Outra coisa importante, o cadastro de membresia já foi aberto para fevereiro. Agora já iniciamos uma nova turma de doutrinação, amém, para ser membros da Igreja Cenáculo da Fé. Você que queira ser membro, iniciará esse processo de doutrinação comigo a partir de fevereiro, amém, no estágio de tempo necessário para você aprender a Bíblia Sagrada. Depois, lá no final, você vai decidir se você realmente quer Jesus ou não, Igreja Cenáculo da Fé ou não. Ok? Mas a experiência realmente é colocar o povo em contato com a palavra, mais do que contato com a igreja e os homens. Tá bom, meus amados? Agora, em fevereiro, cadastro aberto. Quem quiser se cadastre, leia o termo de adesão. Se concordar, faça parte. Amém? Estamos esperando você agora em fevereiro. E lembrando que vocês, amados irmãos, orem. Agora em março, dia 15 e dia 20, a minha Igreja Cenáculo da Fé estará lá em Boston, Somerville, para a realização de 2 cultos. Amém, cumprindo a agenda missionária, lá em solo americano, às 7 da noite. Nesses 2 dias, dia 15 e dia 20, amém, de março, agora, em Somerville, Hotel Holiday Inn, lá em Massachusetts, às 7 da noite, estaremos realizando 2 cultos dentro desse hotel, numa sala reservada, esperando a tua presença. Quem estiver me ouvindo lá nos Estados Unidos agora, amém, está convidado em nome de Jesus. O link de cadastro já está aberto, amém, as informações básicas estão lá, amém, do Hotel Holiday Inn, o seu endereço, até porque é muito famoso lá em Somerville. Amém, quem quiser estar conosco, está aberto já a inscrição. Inscreva-se, confirme a presença, vai ser uma alegria muito grande para a Igreja Cenáculo da Fé, inclusive para o pastor Daniel, estarei presente lá, amém, em nome de Jesus, ver, conhecer, abraçar a todos. Amém, dia 15 e dia 20 de março agora, nós vamos estar lá para pegar a palavra do Senhor Jesus, o Evangelho verdadeiro, e certificar isso. Amém, um beijo, um abraço a todos que estamos ouvindo aí nos Estados Unidos, em nome de Jesus. Era só isso, o mais importante de tudo, domingo que vem, agora, culto aberto, 7 da noite, não esqueçam, vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Amém? Não esqueçam também que pelo Facebook, já está colocado ali um calendário de leitura bíblica do Novo Testamento, participem, amém, façam parte desse propósito, é obrigação das pessoas que se dizem crentes em Jesus, lerem a Bíblia. Amém? O calendário ali é temático, ou seja, ele é todo articulado dentro do tema específico do que você está lendo e aprendendo de cada capítulo. Espere Jesus que os irmãos venham degustar a palavra de Deus com alegria, até porque há estados e países que isso não pode ser feito. Amém, Cenáculo? E nós temos que valorizar o que Deus nos deu, que é a liberdade de expressão e a leitura da palavra de Deus. Amém? Amém? Está com a Bíblia na mão? Vamos deixar o diabo surdo aí, faz o barulho aí. Barulho que o diabo não gosta, porque a Bíblia é na mão do crente, entendeu? Os internautas, ouçam aí. Amém, Cenáculo. Levanta essa espada para o céu, abre a tua boca e começa a orar. Toda a igreja orando e clamando ao Senhor Jesus. Os internautas, orem conosco. Clame conosco em nome de Jesus. Meu Senhor, meu Salvador, nós te pedimos pelo poder da tua graça, pelo poder da tua palavra. Pois sabemos, meu Santo, que somos miseráveis na tua presença. Sabemos, meu Senhor poderoso, que é por intermédio desta confiança, por intermédio da adesão, por intermédio, Senhor, da obediência ao teu santo nome, que vamos ouvir esta palavra, que alcançaremos a tua misericórdia, que alcançaremos a tua libertação. Meu Santo Jesus, opera nesta igreja, quebrando, Senhor, todo o satanismo, quebrando, meu santo e poderoso, toda a rebelião, toda apostasia, pelo teu sangue queima, a límpia, de cansura e de consôbria, rápios terrestéria, pelo
teu sangue opera, meu santo, opera, meu Senhor, purificando a tua igreja das infiltrações satânicas, das infiltrações malignas, das operações, meu Senhor, contrárias à tua palavra e ao teu santo nome. Pelo teu sangue, Jesus, queima o diabo, queima, meu Senhor, aqueles que lideram, meu santo, a conspiração contra a tua palavra. Pelo teu sangue, resgata o pecador, resgata o oprimido do diabo, aquele que está encarcerado, aquele que está sendo dominado pelo Espírito, Senhor, da obra da transversal. Eu imploro no teu sangue, prepara a tua igreja, prepara esta obra para te receber no céu, meu Senhor. Prepara esta igreja, esta obra para te receber quando o Senhor vier, aprovada, eleita, redimida, conforme a tua ordenança. Nós pedimos o teu sangue, queima, quebra a dureza, a impenitência, a soberba, a não te poderás ter conosco, pelo poder que é no teu sangue, pelo poder que é no teu nome, Jesus. Amém. Quem quer essa palavra da glória a Deus, Senado? Amém. Igreja, abre o texto de Hebreus, capítulo 8. Nós vamos ler esse texto da palavra. Entendendo que essa superioridade de Cristo, ela não depende de homens. Amém? Entendendo que a eficácia do que vai ser pregado hoje aqui não carece de ser representado por ninguém. Deus não precisa da força humana para ser Deus e muito mais para expressar a sua vontade. Entendemos que igreja não é um local, um lugar aonde Deus está, aonde Deus centraliza a sua operação. Amém? Mas trata-se de um lugar especial porque as pessoas que vieram com um propósito relacionado a Ele. Porque Deus está além desse universo, dessa aparência toda que todos estão vendo aí fora, enfim. Espera em Cristo que você seja liberto dos falsos conceitos, amém? Vamos ler o texto de Hebreus capítulo 8, verso 5, que diz: eles servem num santuário que é figura e sombra das coisas celestiais. É por isso que Moisés divinamente foi avisado, quando estava a construir o tabernáculo, vê que faças tu conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Mas agora Jesus alcançou ministério tanto mais excelente quanto é mediador de superior aliança, que está firmada em melhores promessas. Pois se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Amém, cenáculo? Quem crê nesta palavra da glória a Deus, igreja? Quem crê nesta palavra da glória a Jesus, cenáculo? Pode se assentar, Deus abençoe a todos. Mas quero frisar a todos que estão pela internet, estamos ao vivo nessa quinta-feira, dia 23 de 1, janeiro, 23 de 1 de 2014. Deus abençoe a todos que estão participando da campanha, o toque da trombeta, a campanha de preparação e santificação para a volta de Jesus. Amém. Sejam bem-vindos aqui no Cenáculo da Fé nessa noite, nessa quinta. Amém. Um beijo, um abraço a todos os irmãos desse ministério que estão online participando, amém, desse culto hoje. Abrimos o texto de Hebreus capítulo 8, lemos o texto versículo 5, versículo 6, versículo 7, para entendermos aqui a responsabilidade espiritual que nós assumimos em Cristo, viu, cenáculo? A nível de aonde Deus habita, o acesso para a justiça, culto terrestre, lugar do perdão, que é exatamente isso que Paulo trata aí, amém, em Hebreus. O suposto autor do livro, que cremos que é, amém, livro de Hebreus, que é um texto direcionado, completamente direcionado a evangelizar judeus não crentes em Jesus, amém, e tem uma importância fundamental hoje no século 21 para a igreja evangélica que está espalhada por aí nesse mundo, que vive uma regressão de fé evidente e de algumas repartições, inclusive, por parte de evangélicos, uma regressão para o judaísmo. Muitos tendo tendência mais a serem judeus do que serem cristãos. Mais da lei, mais do que é passado, histórico, amém, do que aquilo que é fato concreto de Deus, o Cristo crucificado, da qual todos nós estamos baseados aqui nessa mensagem. E eu não erro nas minhas afirmações em dizer aos amados irmãos de que esses movimentos direcionados à aptidão, à cerimônia, à reverência com os judeus,
amém, que não seja uma infiltração da maçonaria judaica que está hoje dentro da igreja evangélica. Até então, chegaram ao ponto de explorarem arqueologia, explorarem terreno histórico lá em Israel, como se agora, nesse exato momento, Deus habitasse, amém, por intermédio de uma pátria, por intermédio de um solo terreno, entendeu? Por intermédio de expressões, simbologias, por mais que tenham aqui participação bíblica. Nós vivemos nesse momento a ruína da igreja, porque ela perdeu o foco, ela perdeu o seu objetivo, ela perdeu Jesus. Espere em Cristo que os amados irmãos, amém, não tenham o mesmo conceito que muitos estão tendo, que os judeus já estão, amém, sendo tratados por Deus em uma ala especial, porque eles, como tão igual quanto nós, carecemos e necessitamos de Cristo para nos salvar. Mas Paulo fala do tabernáculo que era um santuário portátil que os judeus tinham no Antigo Testamento, para o ato público do culto, que foi erguido segundo o modelo fornecido por Deus, como Paulo cita aqui no versículo que você leu, para um tempo específico, uma época de reforma, de significação simbólica, e que teve importância, como disse a você aqui, uma importância maior como materialidade do que espiritualidade. A matéria sendo mais importante do que o espírito, a devoção, o coração, aquilo que se sente. Infelizmente as pessoas fazem isso com Deus. Paulo fala também das peças específicas, utensílios do templo, tudo que estava lá dentro do tabernáculo, posteriormente dentro do templo, amém? O véu, o santíssimo lugar de Hebreus 6:19, Hebreus 10:19, versículo 20, eu estou citando aqui os textos, o irmão não precisa conferir, mas é só para dar referência, amém? A nível do altar do incenso, a arca da aliança, que são também referências que estão no Novo Testamento, Apocalipse 8:3, Apocalipse 11:19, o propiciário, o propiciatório, amém? Que citação essa que Paulo também deu em Romanos 3:25, aonde tem vista no Novo Testamento, amém? De uma figura e sombra das coisas celestes, de um passado que Paulo cita em Hebreus 8:5. Em Hebreus 8:13, Paulo trata o tabernáculo e tudo que tinha nele como sendo antiquado, envelhecido, prestes a ser desaparecido, ou desaparecer diante da nova aliança que Jesus representa. Não podendo ser vistos como realidades espirituais, mas como sombra, passado, coisa que Deus desativou. A partir do momento que Jesus cumpriu a lei, foi desativado aquilo que para os judeus hoje é uma coisa tão importante. Não só para judeus, porque agora aqui em São Paulo mesmo, ali no centro de São Paulo, um idiota chamado Macedo está construindo um templo de bilhões, trazendo mármore de Israel, para ser uma referência religiosa e cultural aqui em São Paulo, para muitos idiotas igual a ele, irem lá achando que aquilo é importante para Deus. Nós estamos falando de uma situação crônica, chamada religião ou religiosidade, que é uma vertente que nos impede, inclusive hoje, de pregar cristianismo e evangelho neste tempo. Por mais que Deus tenha utilizado esses fatores, esses meios específicos, Jesus cumprindo a lei, nós possamos estar desafiados a não verem nenhuma dessas simbologias ou representações do Antigo Testamento como sendo realidades, como sendo verdades, importâncias, representações de Deus, mas como uma história que, como Paulo disse, trata-se de uma história passada e prestes a desaparecer. A palavra de Deus, colocando Jesus Cristo como a real importância daquilo que nós temos que amar e a nossa referência com Deus. E esse é o nosso desafio. E nós passamos exatamente a entender o propósito de Hebreus na vida das pessoas que leem a Bíblia, para refazerem os seus conceitos.
sobre Deus, fé, culto, lugar santo, santíssimo, aonde Deus perdoa, aonde Deus está. Porque esses conceitos foram prejudicados e violados, como também transferidos para outros valores, por gente que realmente não quis se apegar com aquilo que Deus tem por mais importante. O que eu estou falando aqui, antes da crucificação, já era empregado na educação dos judeus, mas eles não quiseram. Eles não aceitaram a lei espiritual. Eles quiseram exatamente se mascarar, se encapuzar dessa expressão, que por mais que ela tenha uma importância na história, não é nisso que Deus está, nem nisso em que Ele se alegra. E nós podemos estar errando, quando assumimos Cristo, exatamente por se apegar ou então uso de incentivo, quando a gente olha para o templo, quando a gente olha para o homem, quando a gente se apega com as figuras, com as simbologias, etc. Há pastores que usam isso como método de incentivo, de inspiração, que na palavra, em Cristo, não tem significado para nada. Não tem importância. Por isso que nós estamos limpos dessas coisas, a não ser o nome dessa igreja, para a responsabilidade daquilo que está sendo pregado aqui, não para nível de adoração, respeito, etc. Porque isso daqui não vale nada. Então, a sociedade, ela carece, ela necessita de uma libertação. Porque ela sempre trocou Deus por religião. A lei espiritual pela materialidade da religião. Ao ponto do judaísmo crucificar o Cristo. Alguns porque não entenderam, outros porque não aceitaram, porque havia um certo lucro. Está lá a visita de Jesus no templo. Havia ali uma certa corja de safado, de sem vergonha, que lucrava com a ignorância do povo, com a vendagem das simbologias religiosas, que também eram históricas e bíblicas para o povo judeu, mas para Deus não tinha significado nenhum. Uma das coisas que também o povo católico se apoia muito, o fato das expressões de imagem no Antigo Testamento, como se Deus naquele exato momento estivesse contrariando o seu mandamento, o próprio que disse que ninguém fizesse imagem nenhuma, que o substituísse, imagem nenhuma de Deus, nenhum, e que de repente se contradiz e vai e pede para que os homens façam a imagem dos anjos para colocar na Arca da Aliança. Os católicos se fundamentam muito nessa questão e erram e pecam. Por quê? Porque há uma deturpação no verdadeiro ensino testamentário, bíblico, da parte de Deus. Que Jesus é o reforço disso. Aquilo que é mais importante da lei que os homens não cumpriram, e Ele cumpriu tudo, para dizer a nós o que nós temos que seguir, o que nós temos que acreditar, o que nós temos que viver. Texto de Mateus 27, versículo 51, meu amigo. A palavra de Deus fala que na morte de Cristo e na sua ressurreição, o véu já está rasgado. O véu que nos separava com Deus, que estava dentro do tabernáculo, posteriormente dentro do templo, dividindo o lugar santo do lugar santíssimo, foi rasgado por Jesus. Há estudiosos que dizem que ele tinha 18 milímetros de largura, e Jesus rasgou de cima até embaixo. Por quê? Porque ele passou pelo véu. Ele ultrapassou o véu, ele alcançou os limites pela sua obra, para estabelecer uma nova aliança, da qual é super aliança, diz a palavra de Deus. Hebreus 8:6, que diz assim, que Jesus alcançou a preeminência, ou seja, ele é o primeiro. Ele é a super aliança de Deus, o mediador de Deus, o sacerdócio, o sacerdote de Deus. Cumprindo a lei, ele assumiu cada figura, ele assumiu cada representação, cada expressão, cada símbolo que está na história dos judeus e que muitos só se respondem para pregar, para ensinar as pessoas. A palavra de Deus dizendo que nada substitui o poder de Cristo, mesmo aquelas que estão inseridas na história,
do povo judeu e do povo de Israel. Entenda. Ele alcançou a preeminência. Deus quer que ele seja o primeiro. E se existe uma necessidade de referência, se há uma necessidade de inspiração, de método, é Cristo que tem que ser o fundamento dessa coisa. E não estas que estão sendo espalhadas por aí, exatamente, segundo a palavra, não é para edificar uma igreja para Cristo, é para edificar uma igreja para o diabo e para os judeus. Porque se nós queremos edificar uma igreja para Cristo, não é para o Antigo Testamento que nós vamos. Quem testifica diz amém. Hebreus 9:11, a Bíblia dizendo: por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo, que não foi feito por mãos humanas. Jesus veio por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo que não é feito por mãos humanas. Temos um desafio aqui, não é? Aquele que não carece de construção de igreja, templo. Há gente que pensa que isso significa avanço do Evangelho. Mas para a palavra de Deus, isso é coisa do passado. O avanço do Evangelho, a vitória e o triunfo de Cristo sobre a situação humana, está representado exatamente por onde? Por quem? É isso que nós vamos aprender. Hebreus 9:12 e 15, se a igreja estiver aberta em Hebreus, e é óbvio que está, a Bíblia também fala que Jesus, além de ele vir buscar o maior e mais perfeito tabernáculo para nós, assumiu também pelo seu sangue o poder da purificação. Uma vez por todas, não carecendo e não necessitando mais de sacerdote, sumo sacerdote, expiação de sangue ou sacrifício de animais. Tudo aquilo que era realizado por intermédio da antiga aliança, ele desativou. Amigo, reconheça, concorde, aceita, mas nada daquilo que é feito lá tem sentido para a humanidade, porque Jesus, cumprindo a lei, ele assumiu tudo isso que estava dentro da onde Deus havia determinado o que? A sua lei, para que ele fosse exatamente a nossa referência nos dias de hoje. Aquilo que nós devemos pensar, amar e representar. Esse é o nosso desafio aqui, que está além da materialidade, da expressão, da cara, do rosto, da veste, do que se come, do que se bebe, das festividades, do calendário festivo, essa coisa que todo mundo se apega, como os judeus se apegam na festa dos tabernáculos, que o meu Senhor, quando foi, não foi para participar, foi para se auto-anunciar como o Messias dos judeus, e foi expulso de lá. Está claro para a igreja? É uma nova era, é um novo tempo que Deus estabeleceu para uma minoria, Deus estabeleceu para a humanidade. O véu foi rasgado. E o que Jesus representa para nós agora é a revelação de Deus de tudo aquilo que o homem não viu, não ouviu e não conheceu. Creia. Creia nele. Creia nele, cenáculo. Creia nele. Que ele é poderoso para fazer essa obra. O santo lugar, o santíssimo lugar, aonde Deus habita, aonde há acesso para a misericórdia e para a graça de Deus, alguém que nos represente nisso. O lugar do perdão, da expiação, que não podem mais ser tratados como figuras, espaço, templo, arquitetura, construção, mas como responsabilidades espirituais. É isso que nós assumimos aqui nessa igreja. O Evangelho é uma coisa simples e fácil de se obedecer. Ele sofreu para deixar a todos nós a coisa mais importante e fácil de se cumprir. E eu quero tratar algumas destas aqui que Jesus tornou a nós responsabilidade espiritual. Mas um texto muito importante, Hebreus 6, do verso 19 ao verso 20, um texto maravilhoso que está aí na tua Bíblia também, a qual a palavra de Deus considera Jesus Cristo como sendo a âncora do movimento da renovação, da reforma de Deus na humanidade. Leia em voz alta, leia.
Amém? Amém, Jesus? Quem entendeu esse texto? Os irmãos estão falando amém, Senhor. Eu estou falando aqui. Aos amados irmãos, é óbvio que ninguém é obrigado a atender o que eu estou dizendo aqui, mas está escrito na Bíblia. Por que os judeus reverteram o verdadeiro significado da lei de Deus? Porque eles consideraram ela exatamente como sendo o quê? Uma simples matéria, não sendo uma lei espiritual para ser vivida. Mas Paulo diz aqui que Jesus é o âncora de tudo isso que nós estamos pregando aqui. Hoje, a referência de Deus, aonde Ele está, aonde Ele habita, aonde Ele perdoa, o acesso para se chegar até a Ele, o lugar do culto. Paulo diz que o que prevalecia era o véu da alma, o véu do coração. O nosso âncora nos levou a isso. Aquilo que penetra o que está além do véu é Cristo no coração do homem. É Deus no coração do homem. Está além da expressão de se sentar dentro de uma igreja, num banquinho bonito como esse que você está aqui agora, todo metódico, bem arrumado, entendeu? Com disciplina formal, porque isso é coisa do passado. Porque o tempo que Deus estabeleceu em Cristo para nós vivermos é aquilo que Ele falou para a samaritana. É a adoração plena que parte de um coração verdadeiro e sincero. O véu que precisa ser rasgado aqui agora, porque aquele do tabernáculo já foi. E Ele assumiu a mediação dessa aliança por nós e nos pôs um desafio. O véu do coração só você vai poder rasgar. O véu da tua alma só você pode rasgar. Mas o véu daquele tempo, que limitava os homens, que subjugava ao serviço da lei, Jesus aboliu porque Ele cumpriu, para estabelecer a nós a responsabilidade espiritual. Então esse é o maior desafio hoje das pessoas que entram dentro de uma igreja. Se apresentar espiritualmente, não formalmente. Porque, cara, aspecto, tem muito bandido usando isso para enganar o povo. E sinceramente, isso é coisa do passado, a Bíblia está falando aqui. Coisas que estão prestes a aparecer, que o tempo vai levar, que não vai subsistir, que não vão permanecer. Uma hora ou outra vai ser desmascarado, vai cair, qualquer ventinho que bater aí vai levar. Mas falemos das coisas eternas. Falemos daquelas que Deus se alegra, que Ele se glorifica, que Ele se compraz. Vamos falar daquilo que é importante agora para Cristo, em plena era do amor de Deus, da sua misericórdia, onde Ele deu o seu Filho pela nossa salvação. Texto de Hebreus 9:11, que diz aí: mas Cristo tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo, algo que não foi feito por mãos humanas, e nem original desta criação. Quando o Senhor morreu e ressurgiu dos mortos, Ele estabeleceu onde deveria ser a habitação de Deus terrestre. O templo terrestre. Cristo veio para uma maior e mais perfeita obra. Maior e mais perfeito tabernáculo. Meus amados irmãos, o que o povo nesse momento não está querendo, cuidar do corpo, da regra da santificação, do viver santo com Deus, daquilo que se faz por intermédio dos membros, porque a palavra de Deus nos revela, ela nos ensina que o templo que Deus sonhava erguer, introduzir, instituir por intermédio do seu Filho, é o templo do corpo. Jesus, quando foi aos sacerdotes, furioso pela corrupção do templo do povo judeu, quando ele anunciava um novo templo, os homens ali não entendiam, não compreendiam o que ele dizia.
E a palavra de Deus fala em João 2,21 que ele se referia a uma reconstrução, a uma inovação, a uma transformação de templo que não estava referido-se a construções humanas, mas a uma renovação espiritual, física, material do ser humano, o corpo, os membros. Quando ele falava do templo que ele ergueria, ele se referia ao corpo. Obrigação esta que Pedro pregou em 1 Pedro 2,5, que ele considera a habitação de Deus, o próprio cristão, o próprio crente, o chama de casa espiritual, esta que oferece sacrifício aceitável ao Senhor, sacerdócio santo, representação do povo eleito de Deus na terra, aonde a palavra de Deus dá total significação de que Deus não se representa por intermédio de instituições, de templos, arquiteturas, obras feitas por mãos humanas, porque Jesus veio por algo maior e melhor. O quê? A renovação do Adão e da Eva que somos. Geração perdida, subjugada pelo diabo, pela escravidão, pela natureza servil do pecado, e que Jesus veio resgatar, renovar, transformar, para por intermédio desse corpo, dessa alma, desse espírito, fazer templos de habitação para Deus na terra, aonde Ele daria o seu Espírito Santo, aonde Ele colocaria sobre nós a sua marca. Há homens que acreditam que Deus está em instituições, mas Cristo veio para algo maior e melhor do que instituições. O ser humano, a vida, aquilo que você talvez ande desprezando aí. Paulo ainda doutrina em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 4, ele doutrina acerca da regra do viver santo, orientando a igreja, principalmente Timóteo, de que todos os crentes em Jesus soubessem possuir o seu corpo, e não permitissem que ele fosse usado para ser serviço do pecado ou da prostituição. O tabernáculo de Deus em Cristo, nosso corpo. Que responsabilidade é esta, pastor? De que nós precisamos nos adaptar à boa forma, adaptarmos ao perfil, à dimensão, à largura, à estatura daquilo que Jesus foi. Sejais santos como Ele foi santo. Quem tem esperança nele, purifique-se a si mesmo, como ele é puro. João já dizia isso. Porque o alvo de Deus não são as construções humanas. O alvo de Deus, por intermédio do que o seu filho sofreu, são os pecadores que precisam se arrepender e se converter, e serem transformados templos de Deus na terra. E se Deus tem um templo na terra, esses são os fiéis. Isso sai caro. Sabemos aquilo que nós estamos fazendo por intermédio do corpo. Sabemos que nós podemos derrubar tudo isso por intermédio de um ato injusto, de uma forma imoral, de uma prática de desobediência. Que adianta toda a formalidade, estrutura, logística religiosa, se o teu corpo é corrupto, se o diabo toca nele e desonra ele. Enquanto o homem se preocupa com aquilo que come, bebe e veste, a palavra de Deus já dizendo que isso é coisa do passado, prestes a desaparecer, nós estamos lutando exatamente para apresentar a Jesus um corpo digno. E Ele morreu para isso. Por algo maior e melhor do que uma igreja aberta. Gente que possa levar as marcas de Cristo. As marcas de Deus, o seu Espírito Santo. Para isso o véu foi rasgado. Para Deus revelar esta obra. Obra estas que os profetas não viram, sonharam, mas não viram se concretizar. O Espírito Santo sendo derramado para ser de todos aqueles que queiram, ou que creem em Jesus. É mais fácil abrir templo, seja sem inscrição, que dar a Cristo um corpo limpo, lavado e transformado, certo? É mais fácil a logística da religiosidade do que isso que está sendo pregado aqui. O tabernáculo de Deus é o teu corpo. E o véu foi rasgado para que a responsabilidade espiritual estivesse confirmada aqui. Jesus já dizia: quem ouve as minhas palavras e as pratica,
é semelhante ao homem que constrói a sua casa sobre a rocha. E vindo as situações diversas da vida, essa casa permanece porque ela está sustentada por ele. Diferente do mundo, que constrói a sua casa sobre a intuição, a areia, sobre os modelos mundanos, e qualquer diversidade da vida os derruba, porque eles não estão sustentados pela aprovação ou por Deus, ou pela sua obra. Somos edificadores, todos nós, e construímos algo aqui, que deve-se ser a partir de Cristo. Algo que não é feito por mãos humanas, mas pela construção e ação do Espírito Santo, dentro da tua liberdade, da tua aceitação de quem é Jesus. Então aproveite. Vou passar pela corrente dos apóstolos, para quê? Vou tocar a mão na água lá em cima do púlpito da Igreja Assembleia de Deus, para quê? Vou tocar a mão na aliança, na arca da aliança. Eles põem uma arca enorme em cima do púlpito, para fazer lembrar o quê? Coisas que já estão, para Deus, desativadas? O que querem esses homens? O que querem eles? Se utilizando de coisas que a Bíblia já considera na visão da renovação em Cristo. Uma coisa que não vale para Deus nada. Só lembranças ruins. O que querem eles? Prender as pessoas naquilo que é mais fácil. E é onde gera riqueza para a igreja. É como a igreja católica. A venda de indulgências gerou riqueza, salvação zero. Toda a simbologia, toda a representação, por mais bíblica e histórica que seja, Deus não habita nisso e não manifesta nisso. E o que Jesus quer de nós? Fé! Para construir esse templo dentro de nós. Você tem? Obediência! Submissão! Você tem ou não? Então que adianta você vir aqui? Sentar nesta igreja? Sendo que você não quer ser esse edificador, esse construtor, assumir a responsabilidade que este corpo que você tem já não é mais teu. A glória de Jesus para ser utilizada a serviço dele. Isso você assumiu diante de Deus. Agora o resto é resto, filho. Reza, ora, pede, vai embora e continua a mesma porcaria. Chama o Papa para rezar a missa. É isso que a sociedade pede. Alguém que administre o caos. Nós não somos administradores do caos. Somos pregadores da renovação. E a Bíblia toda diz isso para mim. Então, pastor Pera, aceitei Jesus. Ah, aceitou. E a responsabilidade? Aonde você colocou? No lixo, no vaso sanitário, amigo. Teu corpo continua se prostituindo. Você é homossexual, se sodomizando. Você é adúltero. Divorciado. Num matrimônio ilegível. Ilegítimo. Porque Deus não te concedeu liberdade para isso. Porque todo mundo pensa que o corpo é dele. Mas se ele se considera cristão, ele já assumiu que não é mais dele. Santidade, santificação. Expressões que estão aplicadas a pessoas que querem dar a Jesus um corpo cujo molde esteja a exemplo daquilo que ele viveu, que ele representou. Esse é o nosso desafio. Agora chegar aqui com a cara lavada, sentar no banco aqui, filho, isso sai barato demais. O povo judeu pegou isso. Jesus já dizia dos fariseus, eles chegam, sentam no primeiro banco, com aquela pompa, com aquela cara, com aquela veste, chegando lá. São tudo bandido, tudo safado, tudo sem vergonha. Olha a igreja aí. Com um mecanismo de política de ascensão de partidos, estabelecimento de partidos evangélicos, um meio de promoção humana. Está evidente que isso que está sendo feito aí fora aí, não tem nada relacionado com Jesus, mas com homens que querem buscar o poder. Porque se nós quisermos fazer uma obra para Cristo aqui, meu amigo, passa além do véu.
véu, João 10, 9, olha o que Jesus fala. O véu no tabernáculo que era uma separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo. E no Antigo Testamento, somente o sumo sacerdote poderia passar uma vez por ano para representar uma obra expiatória pelo pecado do povo. Amém? E o cotidiano administrativo que era entrar, interceder, orar, ouvir o que Deus tinha que falar. Ou seja, só ele podia ir. Jesus rasgou o véu, desativou o tabernáculo, cumpriu a lei para dar a nós a responsabilidade espiritual. E o véu para nós tem dois significados no Novo Testamento, tá? O véu da porta e o véu do coração. O véu da porta Jesus fala em João 10, 9. Lê aí. Eu falo que os irmãos não estão... Vocês não estão tomando todinho ou é falta de fé? Lê alto esse texto aí, em nome de Jesus, lê. Eu sou a porta, eu sou o acesso. Enquanto homens tentam superar a separação com Deus por meio da justiça que faz, Jesus vai adiante disso e diz: eu sou a justiça que você precisa para entrar no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, aonde Deus fala, aonde Deus revela, aonde Deus se manifesta. Coisa do passado, eu sou bom e quero ser melhor. Jesus aboliu, porque agora a justificação vem por intermédio da fé. E para Deus a justiça que funciona aqui é Cristo, não é o homem. Então nós não estamos aqui para superar os nossos limites e muito mais ainda as barreiras que nos impedem com Deus, porque todas elas foram derrubadas por Cristo. E se há uma barreira aqui para ser derrubada é o teu ego, o teu orgulho e as tuas obras. Porque a porta é Jesus, filho, entra, que você está no Santo dos Santos. Lá você vai contemplar Deus, entra por Ele, ou seja, aceita quem Ele é, o que Ele veio fazer, assuma o que Ele te ensina. Porque a participação, a graça de Deus foi deliberadamente determinada por intermédio da fé. Do quanto se crê, do quanto se ama, do quanto se confia em Jesus. Não por meio do que você faz, mas do que Ele fez. Ele é o acesso, o véu se rasgou para Ele ser a porta. Então daí tem um cara que fala: eu vou jejuar para Deus falar. Filho, jejum não faz Deus falar. Vamos orar forte, gente. Que oração forte o diabo não aguenta. Eu já vi muito pastor, oração nenhuma repreende o diabo. Vocês não entenderam ainda? Que a oração, o jejum são exercícios de gratidão, de devoção, de oferta a Deus, a Cristo. Porque quem faz a coisa acontecer aqui é Jesus. E a porta disso é a tua fé. Meu Deus, vou lá subir no monte, porque lá o meu zoinho vai virar e Deus vai falar. Enganou-se. Jesus fala em qualquer lugar, desde que creiam nele, obedeçam ele. Qualquer solo que você pisar, o lugar que você estiver, a igreja vai com você. A igreja confissional, a igreja da fé, não essa porcaria que o povo está lutando para ter aí. Mega templo, é uma coisa que não está prevista na fé, tá, irmão? Jesus veio por uma coisa grande e maior que não acaba nisso, em milhões de dólares. Tanta gente morrendo de fome, padecendo de necessidade, e esses caras gastando milhões debaixo da narina dos ofertantes para implementar e induzirem a sociedade à hipocrisia, à violência e à mística. Vamos deixar uma coisa clara aqui. O que Jesus quer está além do véu, irmão. Ele é a porta. Nós estamos aqui hoje para aprender a amar, crer e viver por Ele. Esse é o segredo aqui. O resto Deus faz dentro da liberdade que você dá. Há o véu também, tratado pela palavra de Deus, como Mateus 15, 19 nos ensina. O véu do coração.
que Jesus já ensinava exatamente que o mal, ele não procede daquilo que o homem come, mas sim daquilo que ele pensa. Jesus estabelecendo a lei espiritual, a lei do coração, deixando claro a todos os homens que o culto aqui, nesta terra, será bem estabelecido quando o coração estiver presente. Quando a sinceridade e a verdade prevalecerem. Quando o pensamento cristão prevalecer. O culto que Deus espera, que Ele ama, que Jesus é glorificado, é quando as pessoas estão presentes espiritualmente naquilo que elas fazem, amando, crendo, obedecendo, porque expressões são expressões. Jesus dizendo exatamente que o pecado, muita gente não consegue vê-lo. O pecado invisível, o pecado da mente, o pecado do coração, o pecado da má intenção, que nos separa com Deus e de Cristo. Jesus dizendo, o modelo dos que vão entrar no reino do céu é este: sejais como uma criança, pura como elas, porque senão vocês não vão entrar no reino do céu. Ora essa, pequena e pura previsão de fé para aqueles que estão aqui hoje dizendo, me converti, agora eu sou evangélico. Então, amigo, você tem um desafio muito grande. Não é pôr o véu na cabeça, é rasgar o véu do coração e purificar os teus sentimentos, como as tuas ideias, e fazer com que o pensamento cristão interfira nos teus atos, nas tuas decisões e prevaleça sobre você. Paulo dizia em 2 Coríntios 3, versículo 13 ao versículo 15, uma coisa relacionada a isso: vamos estabelecer um culto terrestre, e ao invés de nós rasgarmos o véu que está no coração, pusemos o véu sobre a cabeça. Eita Deus! Você que é da Cristã do Brasil, uma respostinha para você, bem bíblica, perfeita. Lê o texto aí, cenáculo. Vai, irmão. 2 Coríntios 3,13. Não somos como Moisés, fala, que punha um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não fitassem o fim daquilo que desvanecia, mas os seus sentidos foram embotados, pois até hoje a leitura da antiga aliança permanece o mesmo véu, não foi removido, porque somente em Cristo é abolido. Até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre a cabeça deles. Mas quando aceitamos Jesus, o véu é rasgado no nosso coração. Quem põe o véu? Quem lê a lei. Quem não tem Cristo. Quem está indo para as figuras passadas. Entendeu? Você quer comprovar reverência, culto, adoração, simpatia por Cristo? Filho, rasga o véu do coração, vai se converter nas tuas intenções e no teu pensamento. Porque esse véuzinho na cabeça, isso aí para mim, a vadia, ela se esconde atrás disso, e me desculpem a expressão, porque eu conheci um monte dentro da igreja. E os caras do outro lado também é a mesma coisa, eles não põem véu, mas põem terno, põem gravata. Meu filho, quanta gente usando isso aí. E a palavra de Deus dizendo, sabe quem usa a expressão para se autoafirmar? Quem está na lei e não conhece Cristo. Porque aqueles que conheceram Cristo, rasgaram o véu do seu coração e agora estão inclinados a estabelecer para Cristo um coração purificado das más intenções, regenerado das más intenções, transformado por Deus, sem duplo ânimo, sem divisões, um coração inteiro naquilo que faz para Jesus. Você tem isso? Garanto que hoje aqui, muitos pecam com o seu pensamento e com o seu sentimento. Mas o nível de espiritualidade e santificação que nós temos que atingir em Cristo é mais dentro do que fora. Nós temos uma meta aqui, nós não alcançamos isso. E eu estou cansado, pastor, porque eu tento e não consigo. O que você faz? Por canseira, por cansaço, fadiga, decepção. Você acaba substituindo isso pela expressão, pela autoafirmação dos bens materiais, inclusive da religiosidade. Chega, cenáculo. Chega de querer superar as barreiras com a nossa justiça.
Chega de querer estabelecer culto terrestre por intermédio da imposição formal. Os fariseus e os saduceus já faziam isso. E foi a vertente maior que desafiou Jesus. É hora da igreja entender o que Jesus trouxe para a humanidade. Quando ele diz que o caminho é estreito e a porta é apertada, ele não quer dizer é difícil, é árduo, é impossível. Ele quis dizer exatamente o quê? Que para quem não tem fé, não dá. Para quem não deseja de coração, isso não cabe. Só para aqueles que creem, porque se esforçam, porque querem, porque nada é valorizado ou representado a nível daquilo que se veste, do que se fala, do que se expressa, mas do que se sente. Já vi muita gente chegar aqui e dizer, eu amo Jesus, eu amo, e canta. Olha os cantores evangélicos, a própria expressão vil do que eu estou falando aqui. Eles cantam, eles adoram, eles enobrecem o nome de Jesus pela cantoria, mas os seus atos, as suas atitudes, os seus comportamentos fora do palco são piores do que do mundo. Eu lhe pergunto, qual a diferença disso para as outras coisas que estão lá fora? Nenhuma. Infelizmente as pessoas abandonaram aquilo que é mais importante da lei, aquilo que Jesus introduziu como doutrina e responsabilidade espiritual. Sabe por que você está desanimado? Talvez por causa disso. Que você não conseguiu entregar a tua vida para Jesus do teu coração. E agora, nesse exato momento, você está com tendências de regressão. Por querer exatamente se esconder atrás de uma expressão. Chega. É que nem um cara que vive do pastor. O que o pastor pode? Nada. O que ele pode eu estou fazendo aqui. Eu não posso curar, eu não posso ressuscitar, eu não posso dar bênção para ninguém. Eu sou tão impossibilitado quanto você. Porque a entrada da graça de Deus vem por intermédio da fé pessoal. Se você tem fé, Jesus te abençoa aqui. Se você tem obediência e santidade, Ele te dá bem. Se você não tem isso, eu não vou poder substituir isso para você. Mas você não quer entender isso. Você quer o Silas Malafaia, você quer o R.R. Soares, você quer o Macedo com aquela barba branca que está parecendo Papai Noel. O Exu boiadeiro do cabo, chapéu preto lá, entendeu? Jogando lenço, jogando suor, jogando água, areia, azeite. Por quê? Isso é mais fácil. É sombra do passado, é o que o povo quer. É o que está prestes a desaparecer, que o povo não está querendo que Deus mande para fora, mande para o passado. Por quê? Porque é lá que eles querem se esconder, mas nós não. Porque nós estamos aqui diante daquele que até os nossos corações ele esquadrinha. Ele sabe! Racaporiaça, o propiciatório, o lugar do perdão. Bom, é a igreja. Eu considero o lugar do perdão a igreja, mas a palavra de Deus mais ainda, Romanos 3,25. Romanos 3,25. Deus o propôs para a propiciação, pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados que dantes cometidos sob a tolerância de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem a fé em Jesus. Mediador, superior aliança, aquele que assumiu o poder da purificação por intermédio do sangue que derramou. Paulo dizendo que nós damos a entrada à propiciação, ao perdão, ao lugar da expiação quando nós cremos em Jesus. E lá, quando a gente crê nele, a gente vai ouvir, arrependei-vos, pois, porque é chegado o reino do céu. João Batista dizia, produzimos frutos de arrependimento no vosso coração. Eu já dizia, eu já ouvia hoje aqui a minha irmã Alessandra dizendo aqui, né? Não podeis fugir da ira futura de Deus. Expressões, valores que foram colocados como caminho de preparação para irmos até a Cristo. Arrependimento, raiz cristã que nos sustenta em Jesus. Ora, cremos que Ele tem o perdão, o sangue da libertação, da purificação. Por isso nós arrependemos. Por isso nós assumimos arrependimento, porque cremos que não é em vão. Quem se arrepende de Jesus tem perdão e libertação. Em 1 João 9 eu dizia,
confessai os vossos pecados, para que Ele seja fiel e justo, para vos perdoar dos pecados e vos purificar, vos sarar de toda injustiça. Aonde é o lugar do perdão, então, irmão? Aonde está a expiação desse perdão? Na fé. Na crença, na confiança e no ensinamento de Jesus. Ô filho, você quer obter o perdão? Quero. Creia em mim e confesse os teus pecados. É isso. É lá que você vai fazer o lugar do teu perdão. Não é na sala pastoral, não é em cima do púlpito, não é dentro da igreja. É lá aonde você exercita essa fé. É que você faz o lugar do teu perdão. O meu lugar de perdão foi dentro da igreja, porque foi aqui que eu me arrependi. Mas eu podia ter me arrependido no hospital, numa prisão, na Praça da Sé. Não implica. O lugar do perdão, da expiação de Deus, é lá onde está a fé em Jesus, no seu sangue, que assumiu o poder da purificação para aqueles que se arrependem de coração, se humilham, se contritam, para assumir uma renovação, uma transformação plena, tanto física como espiritual, tanto do corpo como do coração. Que você está ouvindo isso aqui há um bom tempo aqui comigo agora. Conseguimos atingir essa meta espiritual? Darmos a Deus um tabernáculo maior e mais importante? Darmos a Ele um véu rasgado no coração? Entrarmos pela porta que Ele pediu, que é Cristo? Estarmos aonde Ele perdoa e tem a expiação dos nossos pecados, aonde há arrependimento, confissão de pecados, direcionados a quem pode perdoar e libertar, Cristo. Temos atingido essa meta aqui? Não. Vivemos o lapso. Porque as pessoas não estão querendo assumir a responsabilidade espiritual que Jesus pregou pelo Evangelho. Mas a decadência, voltar ao passado, às figuras, às expressões, à matéria, à religiosidade. Esperávamos que nós estamos avançando aqui, como Paulo dizia, o nosso culto racional é nós sabemos qual é a plena, absoluta e perfeita vontade de Deus e não se conformar com o mundo. Mas o que vocês fizeram? Trocaram isso por aquelas coisas que o povo judeu se sacrifica até hoje. Que vão assinar um tratado com o anticristo, que é metade judeu e metade romano. Vão trocar isso por aquilo para levantar um templo para Deus. É Israel que para Deus não serve nada. Devem estar à procura da Arca da Aliança até hoje. Devem estar à procura de alguma evidência daquilo que estava lá dentro do tabernáculo. Tudo para quê? Para obter a confirmação de que aquilo lá é um fato histórico concreto. Pelo amor de Deus, vamos parar de passar pelo véu do passado, ou então estarmos diante dele. Quantos ignorantes que ainda teimam guardar o sábado, que ainda teimam guardar o véu sobre a sua cabeça como referência religiosa, ou então expressão de devoção a Deus, porque eles estão negando Cristo. E o mais importante da lei, que é espiritual. Se sentem crentes por estarem separados da mulher dentro da igreja. Se sentem crentes por estão vestidos de terno. Se sentem mais crentes e mais certos quando guardam o sábado. Mas negam o Cristo. Negam o sangue da purificação. Negam a fé. E o que são eles? Pedaços de galhos que Deus vai queimar no fogo, que vai mandar para o inferno. Gente que perdeu tempo na igreja que nem você, lubridiando, testando, instigando o Espírito Santo porque não quer dar o que ele pede. Teu coração, teu corpo, a tua alma, a tua vida. Então para Deus, santo não tem cara. Para Deus, santos e Jesus tem vida, tem fé. Não estamos aqui para testar os nossos limites diante da separação de Deus com os homens. Muito mais ainda, para levantarmos a Ele o melhor templo do mundo e maior de todos. Não nos afirmamos como sendo a referência de quem pode liberar
perdão para alguém, porque eu nem sei se eu estou perdoado. Não posso exercer o que ele só pode representar. Eu lembro quando o Papa veio aqui para terminar, que ele ficou enviando por Facebook a promessa de que todos aqueles que viessem ao Brasil para a conferência juvenil, que chamassem, convidassem, participassem, teriam o perdão dos seus pecados. Canalha, safado, vagabundo, sem vergonha, maldito. Quem é ele? Para perdoar o pecado de alguém, não dá nem conta daqueles gays, estrupadores de crianças que estão lá dentro dos mosteiros e dos templos católicos. Vagabundo, safado. E eu falo isso com base de alguém que tem a Bíblia em mente. Porque a moral dele eu não sei. Mas a moral dele diz, segundo ele, sacerdote que diz ser, é péssima. Eu não sou referência para ninguém, irmãos, e muito mais essa instituição é. Nós precisamos alcançar algo em Cristo que é melhor e maior aqui. Que é aquilo que está além do véu. E o que está além do véu é uma pessoa pecadora que precisa se arrepender, aceitar a Jesus Cristo, viver dele e do que ele ensina. E dar a ele o que ele mais espera, o teu coração. O teu arrependimento. Se você presenteá-lo com isso, filho, se passou os judeus, você é melhor do que eles. Em fé. Não história. Eles têm mais história, mas nós temos mais fé. Abaixe tua cabeça. Feche teus olhos. Admita. Reconheça. Nós tentamos, buscamos e buscamos passar, ir adiante do que é conhecido como religião. Desenvolvermos e fazermos aparecer algo maior e melhor do que tudo isso que essa terra está vivendo agora. Mas sempre o diabo nos coloca, nos faz voltar a isso, a minorias, a expressões impossibilitadas, decadentes. Todas as vezes que eu deixo de crer em Jesus, de amá-lo, de obedecê-lo, de me consertar com Ele, e volto para as expressões, para a história e as tradições, eu estou negando a obra maior e melhor de Deus para a humanidade. O Cristo crucificado. Paulo já dizia que a mensagem é loucura para aqueles que padecem, mas para nós ela é o poder de Deus. Enquanto os judeus buscam sinais, os gregos buscam a sabedoria, nós pregamos o Cristo crucificado, que é loucura para os gregos e para os judeus, mas para nós ela é o poder de Deus. Se há alguém aqui nessa noite que queira entregar a tua vida para Jesus, o teu corpo para ser santificado, o teu coração para ser rasgado, estabelecer o lugar do perdão que Jesus quer hoje aqui, com o teu arrependimento e com o teu conserto. Se você sabe que você está precisando, não fuja. Deus enxerga o que está além de um véu. Não queira enganá-lo. Deus sabe o que está além de uma aparência. Não são as tábuas da lei que vão comprovar o que Deus sente por você, mas o amor e a morte do seu filho. Por isso, se alguém aqui nessa noite que queira entregar a sua vida para Jesus, para que esta obra espiritual aconteça sobre a tua mente, o teu coração e o teu corpo, sai do teu banco, vem aqui na frente e nós vamos orar por você. Você vai cravar o teu joelho aqui no chão agora e nós vamos orar por você. Vem agora. E aqueles que não queiram vão ficar de pé com as mãos levantadas para o céu e nós vamos orar. Os internautas também se ajoelham se quiser.